Rapaziada, deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês sobre o jogo de ontem, né? Principalmente o vídeo que eu fiz ontem. Eu acho que foi um dos vídeos mais transtornados que eu fiz desde quando eu criei esse canal aqui. E eu acho que pela primeira vez até na história do canal, não sei, não posso te afirmar isso, foi um vídeo de uma vitória em que eu fiquei extremamente puto com a vitória. Quem acompanhou a live intervalo que eu posterguei, né? Que eu continuei a live ali. A live era para terminar no final no início do segundo tempo e ela continuei, acho que pelo menos mais uns 15 minutos acompanhando. Viu que eu já tava puto com alguns jogadores, com a postura do time em campo. Né? O Remo ontem fez um gol muito cedo, acho que com 3, 4 minutos de pênalti, né? Ali um pênalti claríssimo em cima do Davó. Ainda acho que foi pênalti em cima do Viseu. Vendo os lances novamente, na minha opinião, foi pênalti em cima do Viseu. Desde aí, o Remo adotou uma postura que, desde quando o Antônio Oliveira assumiu, é uma postura patética, vergonhosa de um time de meio de tabela, de um time limitado, de um time que briga para não ser rebaixado. Eu vejo alguns torcedores comentando, principalmente aqui no YouTube. E ontem, é só você pegar o vídeo, tá lá os comentários, eu não apago o comentário de ninguém, nem daqueles que discordam e nem daqueles que concordam. Tá? Eu deixo lá os comentários, até porque você tem o direito de dar a sua opinião. Mesmo que seja contrária à minha, você tem o direito de dar a sua opinião. Mas a impressão que eu tenho é que tem torcedores que falam como se esse time do Remo fosse um dos piores do campeonato, tecnicamente. Como se fosse um orçamento modesto, um time que estava até um tempo desse na zona de rebaixamento, né? E esses resultados, não é nem resultado, porque o resultado ontem foi bom. O Remo ganhou fora de casa. Mas a postura, né? O desempenho do time, ele é um desempenho bom e que eu tenho que me satisfazer porque a permanência de um time que tem a segunda maior folha da competição, ela é o suficiente. Eles falam, esses torcedores falam, como se o Remo tivesse Gorni no ataque, tivesse Jansen e Fredson como dupla de zaga, tivesse Gabriel Lima, Dioguinho, né? Jefferson, Marco Júnior, aquele Igor Fernandes. É como se fosse, eu acredito que eles falam como se fosse esse time. Porque o time que eu cobro é um time que tem Cantilho, que tem Marrone, que tem o Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição, vive uma fase iluminada. O time que eu cobro um desempenho melhor é esse. É esse o time do Remo. Agora, se você está aí achando que o time do Remo é muito ruim, que esse treinador aqui, nenhum outro treinador vai fazer um trabalho melhor que o do Antônio Oliveira, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito te desapontar, mas nós temos, eu seguramente vou te falar isso aqui, tá? Seguramente, nós temos o pior, ou talvez um dos 3 piores treinadores da competição. Um deles treina o Remo. Se você pegar os 3 piores treinadores da competição, um deles treina o Remo. Ontem a gente pegou pressão de um time que nem técnico tinha à beira do gramado. O Antônio Oliveira ontem fez a sua 9ª partida. Eu te faço um desafio aqui agora. Me fala um jogo desses 9. Vamos tirar o clássico, né? Que o clássico a gente perdeu muito por causa dele, mas eu vou tirar essa colher de chá porque ele tinha acabado de chegar no Remo. 8 jogos. Desde o Atlético pra cá. Me fala um jogo em que o Remo dominou o adversário em um tempo. Um tempo assim. O tempo assim, o Remo teve um padrão de jogo, ele dominou o seu adversário. Um desses jogos. Me fala aí. Eu te desafio aqui a você fazer esse exercício de lembrança e me falar isso aí. Ontem, mais uma vez, a gente ganhou pela qualidade individual dos jogadores. A gente não ganhou o jogo ontem por causa do técnico. Se fosse por causa dele, o jogo teria terminado 0-0. A gente ganhou o jogo ontem por conta da ruindade do adversário e por conta de jogadores que individualmente conseguem ter um brilho ali e fazer os gols. Mas tirando isso, gente, o time do Remo, dentro de campo,
Não tem nada, não tem nada. Não tem jogada tática, não tem jogada trabalhada, não tem 1 contra 1, não tem aproximação, não tem marcação, não tem nada, nada. O Remo contratou, eu acho que 5 ou 4 meias, se eu não me engano. Vamos relembrar aqui os meias que o Remo contratou? Vamos lá, né? Desde que esse português chegou aí, o Remo contratou o Natan, já foi utilizado. Contratou o Freitas, que jogou só um jogo, né, o volante. Contratou o Diego Hernandes, que é meia, não vamos esquecer disso, tá? O Diego Hernandes nem entrou ontem e ele é meia. E o Remo contratou o Cantilho. Desses daí, só o Cantilho é titular. Outros a gente nem vê em campo. E ontem, tendo um Jaderson, eu sinceramente não sei se o Jaderson, ele brigou com esse treinador, se ele falou alguma coisa pra ele que não devia, se ele se rebarbou pra ele no vestiário. Eu acho que não, porque o Jadson, ele é um menino muito bom, muito elogiado, muito calado, muito na dele, tá? Sempre, o Jadson sempre foi assim. Mas uma coisa eu te falo aqui com todas as letras e com toda a certeza do mundo: não tem um fundamento dentro de campo que o Pedro Castro seja melhor que o Jaderson. O Pedro Castro não é melhor no 1 contra 1. O Pedro Castro não é melhor na marcação. O Pedro Castro não é melhor no passe. O Pedro Castro não é melhor na entrega dentro de campo, na tática, não é melhor em nada. Mas ontem, a primeira opção do nosso treinador foi o Pedro Castro, depois da lesão do Pavani. Isso aí não é culpa do treinador? Colocar um jogador que todo mundo sabe, Pedro Castro, Dodô, Viseu. O Viseu até ontem correu, né? Se esforçou, a gente não pode também negar isso. Mas esses caras, sinceramente, não dá pra eu chegar aqui e falar pra vocês que esses caras têm jeito no Remo, porque não tem mais. Não tem mais, não adianta. Não adianta. É dar murro em ponta de faca. É dar murro em ponta de faca. Ontem eu fiquei puto, porque eu não vejo o Remo como esse Remo que eu citei aqui pra vocês de 2021, não. O Remo que eu vejo, eu posso estar enganado. Eu posso estar falando muita merda aqui. E você tem todo o direito de vir aqui nos comentários me criticar. Mas o Remo que eu vejo em campo, no papel, principalmente no orçamento, nas contratações que foram feitas, esse Remo não deve nada pro Goiás e não deve nada pro Coritiba. Mas por que esses times jogam bola, conseguem convencer o seu torcedor, estão fazendo campanhas consistentes e o Remo não? O Remo não tem uma sequência, gente. O Remo não tem uma sequência. Mas o Goiás tomou pressão ontem do Operário dentro de casa, mas ganhou o jogo. O Coritiba não ganhou da Chapecoense dentro de casa, mas teve bom volume de jogo e um bom desempenho dentro de campo. Só não fez o gol, acontece. Se o Remo tivesse jogado bem contra a Ferroviária, eu não estava aqui criticando desse jeito. Eu não estava aqui falando essas coisas para vocês. Se o Remo tivesse perdido, porque eu não analiso só o resultado, eu analiso o desempenho principalmente o desempenho. Se o Remo tivesse derrotado a Ferroviária, derrotado não, tivesse perdido para a Ferroviária, mas tendo oportunidades, criando, envolvendo o adversário, a Ferroviária tendo ali lance, porque isso é futebol, pô. Futebol acontece. Nem todas as vezes você vai jogar melhor que o adversário e vai vencer. E nem todas as vezes você vai jogar pior que o adversário e vai perder. O futebol é assim. Por isso que ele é maravilhoso. É por isso que é o esporte mais popular do mundo. Mas o Remo contra a Ferroviária não conseguiu fazer absolutamente nada. Assim como ontem também. Assim como ontem. Eu fico pensando na sequência final do Remo com esse treinador. O Remo vai ter uma sequência com o Novo Horizontino, Avaí, tudo fora de casa, tá? Novo Horizontino, Avaí, Cuiabá, Chapecoense em casa e o Goiás em casa. Essa é a sequência final do Remo. Com esse treinador, do jeito que o Remo joga, o Remo não apresentou, gente, evolução nenhuma. Tem 8 jogos, eu descartei o Repá, ele estava no Repá, mas eu descartei o Repá. Tem 8 jogos desse treinador e não há evolução de nada. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, você que defende esse treinador, você que defende aí, né, que ele é um gênio, que ele precisa mais de tempo, que eu pego no pé dele, você que defende ele, eu quero que você me
apresente aqui nos comentários uma tática desse treinador. Um time que joga em conjunto, eu vou te apresentar algumas táticas, né? Um bom sistema defensivo, um bom sistema ofensivo, um sistema de contra-ataque, né? Um meio de campo que funciona. Eu quero que você me apresente uma tática, uma jogada ensaiada que você viu com esse treinador aí. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Não tem problema, não fique com medo não. Se você viu, deixa aqui nos comentários, troca a ideia aí. Não tem problema nenhum. Porque eu não consegui ver absolutamente nada. A minha esperança desse treinador com o clube do Remo, de a gente conseguir vencer, chegar na Série A com esse treinador, ela é nula. Ela é nula. Ah, você vai deixar de torcer? Não. Contra o Botafogo eu vou estar torcendo. Provavelmente eu vou pro estádio. Provavelmente. Mas depois de 8 jogos, quase 2 meses, 2 meses, né, que ele já tá aí. Depois de todo esse tempo, ele não conseguiu dar um padrão pro time, um padrão tático. Ah, perdão, cara. Perdão, mas é muita falta de sensibilidade de você entender que ele não conseguiu fazer absolutamente nada com o clube do Remo até o presente momento. Deixa aí nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aí, eu quero saber a sua opinião, tudo o que você acha sobre o jogo de ontem. Até o próximo vídeo. Tchau.